Bom dia, vamos dar início à última mentoria da trilha 3. Estamos finalizando aí mais uma trilha, né? Passou super rápido. Nessa trilha a gente viu a lógica de programação, né? Como o JavaScript é usado para desenvolver a lógica. Vimos também alguns recursos da linguagem, né? Alguns métodos, claro que não deu tempo de ver tudo. Com essa linguagem a gente tem muito mais, né? A gente pode fazer muito mais coisas do que apenas comentamos aqui. Mas estou bem contente que conseguimos finalizar mais essa etapa, né? Semana que vem, para deixar gravado já aqui no início, vamos ter as apresentações dos projetos, né? Da última tarefa do Front-End Mentor, que é o cartão. E aí vocês vão colocar o vídeo de vocês lá, né? Gostaria de pedir também que vocês colocassem o link do Front-End Mentor para eu dar uma curtida lá no projeto de vocês, na plataforma, né? E também para avaliar, lá fica mais fácil de avaliar o trabalho que vocês fizeram. Então vamos lá, só para complementar, né? Então, o que a gente começou a falar na aula passada, sobre a interação do JavaScript, né? Como colocar elementos na página de forma interativa, né? Dinâmica. Não ter os elementos já prontos lá na página, mas assim fazê-los aparecer, né? Então vamos lá. Então, continuando com o tema da mentoria anterior, vamos falar sobre inserção de imagens. Então, para inserir uma imagem, bem como qualquer outro elemento na página web a partir de um programa JavaScript, é necessário seguir os mesmos passos já vistos e comentados na mentoria anterior. Então, a gente precisa identificar na árvore DOM o local onde a imagem será inserida, criar uma referência ao elemento pai dessa imagem, criar a imagem, modificar seus atributos, indicar a relação de pai e filho entre os objetos. Caso o pai do elemento a ser inserido na página seja o próprio elemento, o próprio documento HTML, pode-se criar uma referência ao elemento body da seguinte forma. Então, var body, document get limit by tag name, né? Vou usar a tag e body. Nesse caso, ao utilizar o método appendChild, o elemento inserido será renderizado após as tags já existentes no corpo da página. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, que eu vou mostrar ele depois rodando. Fica a proposta aí para quem quiser replicar, né, fazer e observar o posicionamento dessas tags. Eu coloquei todo o código aqui. Está configurado também com Bootstrap, né, para vocês já usarem um pouquinho mais. Esse framework de CSS, né, que ajuda bastante na questão de responsividade. A telinha, né, de como vai ficar. Claro que essas imagens aqui vocês vão escolher as de vocês, né. Esse aqui foi um exemplo que eu trouxe. Eu vou mostrar esse projetinho rodando, aqui eu só estou comentando o código, né. Aqui aconteceu um problema com o meu slide, mas depois lá no material não vai estar assim, né. O código de como inserir essas moedas, né. Esse projetinho é como se fosse um joguinho, né, a gente pode até aplicar ele em crianças, para fazer continhas. Depois eu vou explicar mostrando ele na tela. E aí aqui eu trago toda a explicação de como as funções funcionam, a chamada das funções para criar as moedas, o código está todo comentado, né. Então, para ficar o desafio para vocês aí. As funções são um pouco grandes, então nem faz sentido eu comentá-la com vocês aqui, né. Eu deixei todo comentadinho para vocês replicarem e irem entendendo o que está acontecendo, né. Esse joguinho ele é interativo, conforme a pessoa pede para mostrar as moedas, ele vai mostrar essas moedas de forma aleatória. Então, a cada vez que for jogado, né, que for pedido para mostrar as moedas, a disposição vai ser diferente. E isso representa bem, né, a interação do JavaScript. Então, no primeiro momento eu não tenho nenhuma moeda,
eu peço para mostrar as moedas, ele me mostra de uma forma, depois ele mostra de outra, e eu consigo fazer a conta e enviar o resultado, e ele me diz se eu acertei ou não, né? Só para mostrar essa manipulação, né, que a gente consegue fazer com imagens também. O exibir as moedas, né? Um evento que fica escutando o clique para mostrar as moedas. Depois, mais adiante aqui, eu também falo da manipulação de tabelas no HTML. Né? Então, as tabelas são uma importante forma de exibir dados nas páginas HTML. E a gente também pode mostrar essa tabela de forma interativa. Conforme os dados vão aparecendo, eu posso ir mostrando essa tabela. Eu não preciso criar já uma estrutura inteira, né, sem ter os dados. Eu consigo ir criando a tabela no momento em que eu tenho o dado, para não criar uma estrutura vazia, de repente, no site, né? Então, é da mesma forma. As tags básicas para criar uma tabela são table, tr para linha e td para coluna. Também tem a tag th, que define uma célula no cabeçalho da tabela. Para definir uma nova tabela via programação JavaScript, é possível utilizar os mesmos comandos dos exemplos anteriores e indicar que um texto deve ser filho de td, td filho de tr e tr filho de table. Então, eu também consigo fazer essa hierarquia na tabela, né? Apesar de parecer que é uma estrutura que uma coisa depende da outra, né? Se eu não usar uma coisa, se eu usar uma coisa e não usar outra, não vai funcionar. Mas não, eu consigo deixar elas também interativa, né? Contudo, para facilitar a manipulação das tabelas em um programa, existem os métodos insert_how e insert_cell, que inserem respectivamente uma linha e uma coluna na tabela. E são esses métodos, né, que nos ajudam a criar dinamicamente as linhas da tabela. Então, pode-se criar uma tabela na página, uma referência a uma tabela existente e manipular sua estrutura adicionando novas linhas e colunas. Ambos os métodos recebem como parâmetro num a posição da linha ou coluna a ser inserida na tabela. O zero indica a linha ou coluna inicial para inserir uma linha no final da tabela, no inicial da tabela. Deve-se passar como argumento o valor -1. Também é possível remover uma linha da tabela a partir do método delete_how. O parâmetro indica o número da linha que vai ser removida. Então, posso deixar dinâmico, né? Inserção de linha, coluna e também a remoção, né? De alguma linha ou de alguma coluna. Já a propriedade length, sempre relacionada ao tamanho de um objeto, né, de um array, pode igualmente ser utilizada para recuperar o número de linhas da tabela a partir da instrução table house length. Outro importante recurso para a manipulação de tabelas via programação JavaScript é ter acesso ao conteúdo de uma célula da tabela, o que pode ser feito com a criação de referência aos índices que apontam para uma linha e coluna da tabela. Utilizar table house 0 e cell house e cell 0 recupera o conteúdo da primeira linha da tabela, ou seja, colocar essa instrução dentro de um laço de repetição vai permitir a obtenção de todo o conteúdo da linha. Aqui também meu slide ficou... O Teams está estranho hoje, na hora de carregar, ele carregou bagunçadinha a minha apresentação. Mas depois o material lá vai estar todo completinho. E aí aqui eu trouxe mais um exemplo, né, de como manipular a tabela. Outro código, né, outro projetinho aí para vocês testarem. Que vai ser uma lista de filmes preferidos. A gente vai cadastrar uma lista de filmes preferidos. Então, observe que a tabela é inicialmente criada no código HTML. Isso é linha de cabeçalho inserida, né? Somente a linha de cabeçalho. As demais linhas ainda não aparecem. Essas demais linhas eu vou inserir simultaneamente, né? Simultaneamente e também conforme a quantidade de filmes que eu cadastrar. E aí aqui o código para inserir os filmes, para inserir as linhas, para adicionar os filmes, né? Então, conforme eu vou colocando os filmes, ele vai me listando aqui embaixo
essa formatação aqui do Bootstrap, né? Uma linha mais cinza, uma linha mais clara. E eu posso ter a opção de selecionar também quem eu quero excluir dessa minha lista. Claro que essa lista a gente ainda não está guardando em lugar nenhum, né? Mas depois, a gente pode, depois na trilha 4 que eu digo, né? A gente pode criar um banco de dados e fazer o cadastro desses filmes, por exemplo, né? Para guardar e para poder obter eles a qualquer momento. Aqui, depois que eu carregar a página, não, eles vão sumir, né? Eles não vão para lugar nenhum. Aqui a função para gravar os filmes, aqui para recuperar o filme, a criação dos checkbox, as caixinhas, aqui para remover o filme, a outra função para remover o filme. Esse projetinho tem várias funções, né? Mas eu deixei tudo comentadinho para vocês fazerem ele se encontrando, né, no código. Aqui também a continuação da função para remover o filme. E a execução aqui, né? E também quando eu for fazer exclusão, ele me manda um alerta para perguntar se eu tenho certeza que eu quero remover. E aí, 3 links aqui no Saiba Mais para vocês darem uma olhada. Não tem muita coisa no finalzinho, né? Porque vocês devem estar todas empenhadas na construção do último projeto aí do Front-End Mentor. Aí eu vou compartilhar a tela aqui com vocês só para mostrar aquele joguinho, né? Interagindo. Como a gente pode interagir. Então, primeiro das moedas. Aqui eu tenho as imagens das moedas, né? De R$1, 50 centavos, 25 e 10 centavos. Essa é a imagem que eu usei lá no meu projeto, né? Então, vou carregar isso aqui. E aí, aqui está a tela do meu joguinho, né? Só que minhas imagens ficaram um pouco grandes. Vou diminuir aqui para vocês verem. Então, a cada carregamento, ele vai exibir um número X de moedas. Se eu carregar de novo, ó, ele mostra outras, e assim por diante, né? Ele vai mostrar de forma aleatória as moedas. E aí eu tenho que fazer a conta, né? De qual valor eu tenho aqui na tela. Então, aqui eu vou ter, porque ele vai conferir a resposta, né? E também vai mostrar de forma interativa o resultado dessa soma. Então, aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, R$6,35. Então, 6,35, né? Nas linguagens a gente não usa vírgulas, porque para a linguagem as vírgulas são separadores. Vamos conferir a resposta. É 5,35. Olha, a pessoa não sabe nem fazer uma conta. Errei a conta. Aqui também podia ter deixado mais um espacinho, né? Vamos exibir novos aqui. Vamos ver se agora eu acerto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 35, 7,45. 7,45. Conferir? Ah, agora sim, parabéns, você acertou. Então, a gente pode, né, inclusive fazer joguinhos, principalmente para criança, né, para quem está aprendendo matemática, como esse exemplo aqui, né, como fazer continhas com casas decimais, e por aí e por aí vai, né, deixa a imaginação correr solta. Então, com essa interatividade, né, a gente consegue mostrar elementos e também retirar elementos da tela, como é o próximo projetinho aqui dos filmes, da lista de filmes. Vou aumentar minha listinha de filme aqui. Vou cadastrar um filme aqui, sei lá, De Volta para o Futuro. Só me vem na cabeça filmes novos, né? De Volta para o Futuro, um gênero fantasia, aventura, sei lá. Fantasia, vou deixar. E vou adicionar. Então, a cada vez que eu adicionar um filme, ele vai inserir na minha tabela, né? Também de forma dinâmica. Sei lá, Titanic.
Titanic. Gênero romance. E vou adicionar. E assim por diante, né? Consigo inserir quantos filmes eu quiser. Posso também excluir todos, né, de uma vez só, ou escolher apenas um para remover da minha lista. Ele pergunta se eu tenho certeza, né, que eu quero fazer exclusão e excluir. Mas eu não queria excluir todos, né? Eu queria excluir só um. Enfim, deve ter um bugzinho aqui também. Mas tinha funcionado. Não sei porque agora ele não marcou. É só para fazer a prof passar vergonha, né? Mas assim, a ideia é mostrar para vocês, né, como a gente pode mostrar de forma dinâmica tanto imagens, né, como tabelas, além dos textos, né, que a gente já vinha mostrando, que textos de resultados ou sei lá, alguma outra informação que tu queira mostrar dinamicamente, né, no teu site, como o cartãozinho de vocês, né? Vocês vão colocar o número do cartão e uma data e ele vai preencher automaticamente aquele cartão lá do projeto do Front-End Mentor, né? Então, gurias queridas, hoje ninguém apareceu, talvez seja o frio, né? E também porque é sexta-feira, final de semestre, eu sei que é cansativo, mas eu queria dizer aqui que eu fiquei muito feliz por ter estado com vocês durante esse semestre. Aguardo ansiosa aí a apresentação dos projetos, os projetos maravilhosos que vocês mostram sempre, né? E é isso, um bom final de semana. Qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecimento de dúvidas, né, que vocês possam ter. E é isso. Um beijo e até semana que vem na apresentação dos trabalhos.